Bom, meu nome é Andrei Martini, eu sou aluno de Sistemas de Informação da UFSM, no campus de Frederico Westphalen, e estou aqui com o Igor Silva para apresentar o trabalho da matéria de circuitos digitais. E a primeira atividade que eu vou estar apresentando vai ser o circuito somador de 2 bits, né? Então aqui a gente tem o circuito com os 2 bits de entrada, a saída com uma porta short e o cout, o carry on, que eu vou explicar daqui a pouco, com uma porta end. E bom, para explicar isso aqui, eu trouxe aqui uma tabelinha para mostrar o funcionamento, né, de como vai ocorrer essa soma no circuito. E bom, aqui a gente vai fazer uma soma entre dois números de 4 bits e é bem similar a como é feita uma soma com números decimais, né? Então a gente vai somando bit a bit. Aqui na direita, primeiro 1 mais 1 é igual a 2. Em binário, 2 é 10, né? Então aqui na saída a gente vai ter o 0 e o carry on vai ser o 1 que vai subir aqui em cima. Aqui é a mesma coisa, 1 mais 0 é 2, então vai o 0 aqui e sobe 1 aqui em cima. Aqui é a mesma coisa, só mudou a ordem, 1 mais 0 mais 1 é igual a 2, então vem o 0 aqui e sobe o 1. E aqui a gente tem 1 mais 1 é 3, que em binário é 11, e aqui configura a soma. Só para comprovar que está tudo certinho aqui. Então, em binário, 1, 0, 1, 1, em decimal ele é 11, mais 1, 1, 0, 1, que em decimal é 13. Se faz essa soma, a gente tem o resultado 24 em decimal e 1, 1, 0, 0, 0 em, decimal, em binário. Perdão. E agora, trazendo aqui para o circuito, o funcionamento dele, bom, a soma ela é feita bit a bit, como eu fiz ali, né? Então, se a gente tem uma soma de 1 mais 0, a saída ela vai ser 1. Da mesma forma, se a gente tiver 0 mais 1, a saída também é 1 e o carry on ele não é ativo. Só que quando a gente tem uma soma de duas entradas 1, a saída é 0 e o carry on ele ativa, que seria aquele 1zinho que vai em cima na operação, né? Então, esse é o circuito somador de 2 bits. Lá. Agora eu vou estar falando um pouco sobre a segunda atividade, o alfabeto no display de 7 segmentos. Para começar, a gente definiu um alfabeto, né, que a gente iria usar, já que existem algumas letras que acabam sendo um pouquinho difíceis de fazer no display de 7 segmentos. Aí a gente achou esse alfabeto aqui que tá sendo mostrado. Que era o que a gente podia fazer todas as letras, mesmo que algumas ficassem um pouco diferentes do habitual. É, a gente pesquisou um pouco sobre o display de 7 segmentos, aí a gente descobriu é, qual que era basicamente cada segmento do display, que o segmento bem de cima é o segmento A, o da direita logo em cima é o B, depois vem o C, o D, o E, o F, o G, e no Logsim, o nosso display de 7 segmentos tem um ponto também na direita. Fazendo isso, a gente já sabia qual que era o alfabeto quais eram os segmentos do nosso display. Então, a gente pegou as 26 letras do alfabeto, enfileiramos na nossa primeira linha aqui da tabela, definimos um número binário para cada uma dessas letras, começando com o 0, que seria o A, o 1, que seria o B, e assim por diante. Definindo isso, agora a gente podia fazer quais segmentos deveriam estar ligados, ou, no caso, deveriam ter que ser positivos, teriam que ser um. É, por exemplo, o A, ele teria que ter o segmento A ligado, segmento B ligado, segmento C ligado, segmento D desligado, segmento E ligado, segmento F ligado, segmento G ligado, e o nosso ponto vai estar sempre desligado porque a gente não vai acabar usando ele. A gente acabou tendo que usar 5 letras aqui em cima, né? Porque se a gente usasse até o D, a gente teria só até a 15ª letra do alfabeto. Como a gente queria fazer o alfabeto completo, para 26 letras, a gente teve que acabar usando o E, e depois do Z aqui, a gente só não continuou. Então, se a gente botar algum número além do número 25,
ele vai simplesmente não vai aparecer nada. Ele vai deixar todos os LEDs apagados, todos os segmentos apagados. Terminando essa tabela, a gente teria aqui para o nosso mapa de Carnot. A gente pesquisou alguns vídeos sobre, né, para fazer um mapa de Carnot que tivesse do A até o E. Aí fazendo o mapa de Carnot por um, essas linhas aqui e esses dois números aqui da última linha, eles sempre são zerados no quando A é igual a 1, que são os números que a gente acabou ficariam a mais do que a gente precisava para as 26 letras. Esses números ficariam a mais, aí a gente optou por botar zero para o LED, para os segmentos ficarem todos apagados. Aí a nossa equação simplificada do modelo A, do segmento a equação simplificada do segmento B, o que a gente conseguiu fazer aqui, simplificar. Temos o segmento C, do segmento D, do segmento E, do segmento F e por último do segmento G. Agora, com isso tendo sido feito, eu vou mostrar um pouco do sistema no Log5. Bom, aqui a gente vai ter as 5 entradas, né? Do A até o E e cada sisteminha aqui. Sendo o primeiro aqui sendo do sistema A, do segmento A, o segundo do segmento B, do C, do D, do E, do F e do G. Aí, tendo feito cada sistema, ligando corretamente cada um no seu no seu na entrada correta ali, na sua entrada representante. Deixamos o ponto só sem nenhuma entrada, porque ele não nos afetaria. E agora eu vou mostrar um pouquinho de como ficou aqui. O 0 seria o A, o 1 seria o B, o 2 vai ser o C, o 3 o D, o 4 o E, o 5 o F, o 6 o G, o 7 o H, o 8 o I, e assim a gente vai ir um por um. A gente teve algumas dificuldades para fazer, mas no final conseguimos fazer de todas as 26 letras. Aqui o Z, por último. E se a gente tentar fazer qualquer outra letra além, ele vai ficar todo apagado. Esse foi a nossa segunda atividade e obrigado pela atenção. Bom, aqui agora a gente tem um multiplicador de 4 bits, né? Um pouquinho maior aqui, e ele conta como auxiliar esses dois circuitos aqui também, que é o meio somador, que eu já mostrei na atividade 1, e o somador completo com 3 bits de entrada, né? O carry-in aqui, o carry-on ele entra como uma das entradas para trabalhar nesse circuito aqui. E explicando de forma bem similar com o somador de 2 bits, aqui eu já deixei pronto, já montado para agilizar, deixar mais rápido, né? Mas aqui o exemplo que eu vou usar vai ser a multiplicação de um número de 4 bits, né, que é o 15. Ele utiliza os 4 bits ligados. E a lógica é basicamente, a gente vai pegar, bem parecido com a multiplicação também entre decimais, né? A gente vai pegar cada uma das multiplicações aqui que são feitas na operação para montar o circuito, né? Então, por exemplo, a saída do M0 vai ser A0 vezes B0. E aí a gente vai pegando todas essas entradas e vai montando todas as saídas aqui, do M0 até o M7. E, bom, só para a fim de mostrar aqui, né? Se a gente ligar todas as entradas, então simbolizar o 15 decimal aqui na multiplicação, a gente tem a saída 1110001. Só conferindo aqui a multiplicação, né? Entre 15 e 15. O resultado é exatamente esse: 1110000 e o 1 no final, assim como eu mostrei aqui também.
Então é basicamente essa a lógica do circuito multiplicador de 4 bits aqui funcionando.